simulações, deixada de perna, deixada de braço. O jogo já tinha escalado para uma coisa não futebol, porque os dois times hoje são dois maus times, né? Atlético e Cruzeiro jogam muito mal o ano inteiro, então eles fizeram uma final à altura do que eles são capazes de jogar nesse momento, que é muito pouco. E a coisa já estava escalando para ninguém queria muito jogar bola, todo mundo queria levar pequenas vantagens. Tentar amarelar alguém, tentar simular alguma coisa para ganhar algo. E depois é muito tempo de briga, pouca gente querendo separar, todo mundo querendo brigar. De uma cena que o Mauro disse, e eu repito, os caras têm que ser multados pelos próprios clubes, todos têm que pedir desculpa. Eu gostaria muito que tivesse sido dentro de campo, já que eles tivessem acalmado e pedido desculpa ali dentro, que os caras ali tivessem apertado as mãos dentro de campo para passar alguma coisa. Pô, aconteceu, a partir de agora vamos parar com isso. Difícil, né? Porque a cena é patética, assim. Eu fiz um vídeo ontem falando, são campeões de papelão. Cara. E aí, o Wallace Borges, porque, cara, o jogo, como o Mauro falou, já tava ruim. Sim. Jogo travado, assim, bem complicado, mas aí pra fechar a gente tem essa confusão. E 23 expulsos, né? Recorde do futebol E brasileiro. é uma punição que pra mim também é meio chocante. Punição é toda dentro do Campeonato Mineiro, né? Você só cumpre dentro do Campeonato Mineiro. Ou seja, a Federação Mineira vai dar o quê? 5 jogos de punição para cada um? A pré-temporada dos dois times acaba aumentando em 5 jogos. A Federação Mineira vai dar 20 jogos para cada um desses caras. E aí o Campeonato Mineiro do ano que vem não tem nenhum dos principais jogadores, tanto de Cruzeiro quanto do Atlético Mineiro. É uma loucura, cara. Mas eu, repito, eu queria voltar no Everson, mano. E eu acho que o Everson, imagino, né, que esteja bem arrependido da reação que ele teve. Eu acho que ele não imaginava que poderia virar Porque isso aí, acho que a reação dele chancelou. Porque é uma reação tão absurda, mano. Cara, ele monta os dois joelhos no peito do Christian num lance que você pode reclamar. Falar, pô, talvez o Christian poderia ter tirado um pouco de velocidade ali. Mas não é um lance pra estourar um porradeiro desse, gente. Não é um lance. Cara, ele monta os dois joelhos em jogo, cima. né? Por mais depois de ser ele da vai rivalidade em e tal. E eu acho que ele deve ter se arrependido, porque o que virou é a partir da ação dele. Claro que ele não é o único culpado, todo mundo tem parcela nisso aí, mas é realmente uma loucura o que aconteceu ontem. Dificuldade até de entender o que estava acontecendo, né? Tantos núcleos acontecendo diferentes assim, que era bizarro de entender o que estava rolando, cara. A sensação de que toda hora acontecia um negócio diferente. Mas fato é, eu acho que a punição não será uma punição grave. Eu acho que será uma punição leve que vai condizer com a quantidade de jogos que os dois poupam no Campeonato Mineiro. Vai tomar 4 jogos. Nesse ano, Cruzeiro e Galo já pouparam 4 jogos. Bom, vai ter um tanto de gente que nem vai estar mais, Vai ter muita gente que nem vai estar mais, a punição vai ser branda. Isso é algo, de repente, que poderia ser visto, né? Porque a partir do momento que o cara sai ali no Campeonato Mineiro, dificilmente... Sim, não vai cumprir a aquilo rotação ali, de cara. elenco. Se no Campeonato Poderia ser Brasileiro transferido. calhasse de ter um Atlético e Cruzeiro na quarta-feira, eles se enfrentariam de novo. Pois é. Porque eles foram punidos em E outra podia competição. acontecer, né? Exatamente. Deveria pra vocês ser, de repente, transferido para... Porque, querendo ou não, Eu acho que uma sim, agressão cara. é agressão, Eu acho velho. que sim. Eu acho que, pô, tem que pegar Independente do campeonato. tempo de dias e não de jogos, sabe? A punição do Gustavo Max, por exemplo, Ah. pelo preconceito dele em relação à mulher, e parabéns para as mulheres pelo dia de ontem, é só para o Paulista do ano que vem, né? Ele pegou 12 jogos no Paulista No Paulista do ano que né? vem. No Eu jogador Red Bull acho que tinha que ser Bragantino. uma punição interna. Os clubes não tinham que passar a mão na cabeça dos seus jogadores. E externa também, de STJD, de Claro. CBF, porque esse tipo de... Você tem que dar um exemplo para que esse tipo de coisa não aconteça mais, cara. É muito ruim que se dê esse tipo de exemplo, que não se saiba ganhar, que não se saiba perder, que não se saiba aceitar que o outro lado vai ganhar, que não se saiba aceitar a provocação, que se busque provocação. É uma falta de educação ridícula. Não, Cara, assim, o que o Alan falou é verdade. Eu tô olhando as imagens, você dá uma risada, velho. Não, é uma loucura, Assim, porque, cara, é muito que grotesco, é cara. isso, mano? O Cássio, eu nunca vi o Cássio assim, mano. Eu nunca vi o Cássio desse jeito. Não, olha o Hulk agora, ó. E Olha o soco que hoje, ele dá, o que acontece hoje são as duas torcidas se vangloriando dos cortes dos seus jogadores batendo no outro. Então. Sabe, o que virou é isso. É gente falando assim, ganhamos na bola e ganhamos na porrada. Daqui a pouco você vai fazer, você vai pegar... E aí são os atleticanos pegando os cortes de quando um jogador dele bateu no jogador do adversário. Deixou de ser futebol, deixou de ser uma final de campeonato e virou uma briga. Gladiador mesmo. Alguém É, falou assim, assim na final. tudo Não sei que falando a no ar, né? gente- Ser na final do Gladiador é isso, cara. Tudo que as torcidas organizadas fazem fora, que é assim, marcar briga, brigar e depois se vangloriar que um bateu mais do que sim. o outro, foi o que aconteceu dentro de campo. Hoje estão os torcedores de Atlético de Cruzeiro comemorando que o seu jogador bateu mais no outro que apanhou. E era uma coisa que havia até os começo dos anos 90, que era um pacto, de um modo geral, das torcidas.
alguém que está no chão, ninguém vai para cima. Havia um pacto, eles brigavam mesmo, marcavam brigas, isso eu estou falando no início dos anos 80, quando começa, 85, 86, começa a ficar mais violentas as torcidas, do modo geral nas grandes capitais, e até os anos 90 havia um código de conduta que era o seguinte, saia na porrada na arquibancada, saia na porrada na rua, no ônibus, no metrô, quem tivesse no chão, ninguém ia para cima. Hoje é o contrário. Hoje, lamentavelmente, as pessoas vão para cima e atacam. E a gente teve gente que foi agredida, jogadores por outros jogadores, cara no chão. Cara dando voadora, chutando, batendo. Então, assim, é hashtag cenas lamentáveis mesmo que a gente briga. Ela tem um perfil bárbaro, acho que no Twitter, nas redes sociais, que é muito bom. Instagram. Instagram, do Bruninho. Isso, é mesmo. Pô, parabéns para que os seres assim. São de BH eles. É mesmo? Então, literalmente, infelizmente, prato cheio e não é do tropeirão nem de qualquer coisa do maravilhoso Chapuri. É o que vimos aí e a gente tem que condenar. E repito, insisto, a questão da punição interna, ela tem que acontecer por parte das diretorias e tem que ser exteriorizada mesmo. Claro que muitas vezes acontece, muitas vezes. Olha, multamos por determinada disciplina, o atleta em 20%, é só para jogar para a imprensa. Nunca é multado. Então, tem que deixar de ser paternalista e cobrar os responsáveis, gente. Você é pago até por direito de imagem e que vai muito além do futebol. Imagine hoje nas escolas. Mas eu tenho a sensação... Né? Vocês crianças vão se pegar assim por causa do Eu tenho a sensação passo. de que os clubes não estão se importando tanto com isso. Eu tenho a sensação, tenho convicção plena que estão porque as defecando declarações ontem eram de somos campeões, do Atlético ninguém falou, porque no Atlético também tem esse perfil, né? De que bom, é um perfil que não é só do Atlético, é de todos, mas que quando perde ninguém fala. Ninguém fala assim de diretoria, né? Dos degraus mais em cima. No caso do Atlético Mineiro tem um ponto de sumir quando a coisa não está sumir no mau funcionando. momento. E aí é uma crítica à gestão, né? Sim. Como um todo, não é nem ao jogo de ontem. A diretoria do Atlético só fala na boa. Mas o que a gente viu ontem do Pedrinho, por exemplo, dentro do campo, era comemorando o título. Falando de título, de conquista, do Tite, do trabalho, de ganhar um título depois de quanto tempo e tal. E falando até de Leonardo Jardim também, assim, ele falou sobre o que foi perguntado para ele, né? Mas não falando sobre isso. Não me parece que institucionalmente Atlético e Cruzeiro estejam favoráveis ou estejam trabalhando. E se fosse no Bavi, se fosse no Atletiba, que nem chegaram no final, provavelmente no Brasil não. E se punisse, digamos, saísse a punição no Instagram do clube lá, determinado, punimos tal, ia ser uma enxovalhada de gente da própria torcida, onde já se viu, os caras defenderam. É o mundo que vivemos. É isso, cara, eu fiz um vídeo ontem sobre isso. E os comentários são a favor da briga, pô. Sim. Porque a gente quer barbaridade. É o que a gente quer barbaridade, a gente gosta da violência. Eu repito, eu já falei isso em algum momento aqui, acho que eu já falei no Fred Beck, ele explica. Se você assiste, vou viajar, vou para muito longe, mas a gente vai voltar. Se você assiste Big Brother, o Big Brother hoje é um bando de gente sendo absolutamente violenta ali dentro para gerar entretenimento, pô. Sim. E o que é isso? Isso são as redes sociais. As redes sociais é o quê? É um bando de doidos sendo violentos, falando barbaridades, porque gera engajamento. Total. Os perfis que têm selo azul hoje no Twitter são perfis extremamente violentos, porque isso gera engajamento e isso vai gerar um dinheirinho lá para eles. Sim. Então, a doideira, a barbaridade, a pancadaria entretém mais do que o futebol. Porque a nossa sociedade está doente e que está adorando tudo que é violento. Tudo é porradaria. Assim, e nós também somos irresponsáveis. Nós, eu digo nós da imprensa, porque, lamentavelmente, aqui a gente pode se perder, aliás, a gente nunca se acha aqui, mas enfim. Mas colegas meus, que são colegas, são amigos, e são alguns ídolos até, hoje essa ditadura da contundência, né? Como destaca o meu querido amigo Jean Oddi, né? Porque é querido amigo, até porque a gente está falando de gente que a gente gosta também, é o seguinte, sai dando porrada, sai chutando balde, sai falando palavrão, sai defecando um monte de coisa, porque gera conteúdo, gera algoritmo, gera engajamento. Onde estamos nesse exato momento, no YouTube, no Instagram, no X, no Twitter, o saudade do Orkut, o que eles querem é porradaria. O que onde estamos aqui é um veículo de porradaria também. Somos todos culpados, porque a gente tem que ser minimamente responsável. Se eu sair aqui berrando, se eu voar em cima do Vitor Lopes, vai dar engajamento, vai ter um corte, vai ser a porrada. A gente não precisa nem nas nossas redes antissociais colocar. Alguém vai colocar e vai dar muito mais engajamento do que a gente tentar fazer uma análise abalizada. Lamentavelmente, hoje, falo por mim, não que eu esteja certo,
mas é a minha característica, eu saio, entro em algumas porradas, tal, entro em algumas brigas, mas eu sou um cara mais cordato, eu quero tentar ouvir outro lado, eu sou muro-bete para tentar ouvir outro lado. E, de novo, gente, subir em cima do muro significa o quê? Você vai levar pedrada dos dois lados. Posso dizer isso há 36 anos só no meu ofício esportivo. Então é o seguinte, você tentando ser minimamente equilibrado, provavelmente não, certamente não vai ter engajamento que se eu falar bando de frouxo, bando de desgraçado, ou é isso mesmo, seu machão. Quanto mais merda a gente falar, desculpa, eu tenho que falar, assim, mais vai aparecer essa porra. Não tem nenhuma dúvida. E eu acho que tem um ponto, o Beckler tocou nesse assunto e é verdade. Eu acho que não tem nada pra gente falar do jogo, cara. É incrível como os dois times não produzem nada. Quer dizer, o Cruzeiro até produz. Viu o Caio Jorge, né? O que chega no Caio Jorge, ele consegue fazer gol. Teve uma chance ontem. Aliás, o Caio Jorge está se tornando um carrasco do Atlético Mineiro, né? 5 gols em 7 jogos que ele teve até aqui. Tem a eliminação da Copa do Brasil no ano passado, tem esse título agora. Mas é muito pouco. Uma jogada de Gerson e Matheus Pereira que acabou combinando, saindo gol. Acho que se alguém precisasse ganhar no tempo normal, esse alguém era o Cruzeiro. Concordo. Acho que o Cruzeiro foi... Dentro do pouco que se apresentou, o Cruzeiro apresentou um pouquinho mais. Acho que o Cruzeiro mereceu vencer no tempo normal. Mas é um jogo muito fraco, é um jogo muito ruim. E eu acho que a reação do Everson, que desencadeia tudo isso, ela também é uma reação de alguém que está vivendo um ambiente que não se acerta desde que ganhou. Desde que o Atlético Mineiro ganhou em 2021, a gente viu muito mais desacordos, desencontros, do que algum tipo de acerto, né? E o até Atlético... quando finalista. São derrotas dolorosíssimas, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. O Galo, pô, esse período, daquele do ano passado, o Galo quase ganha a Copa do Brasil, quase ganha a Libertadores e quase é rebaixado no mesmo ano. E o Galo quase cai em 24. Eu falo então, você, tomou a bola na trave no segundo tempo contra o Atlético Paranaense. O que a gente viu ontem do Atlético Mineiro no jogo é o que a gente vê, em média, do Atlético Mineiro em vários momentos dos últimos anos. E depois, aí eu não vou segmentar só para o Atlético Mineiro a parte da briga, mas a reação do Everson é uma reação, para mim, que ela explica muito do que virou... do que o time do Atlético apresentado. A Deus. Bom, é até um tema difícil de entrar, mas assim, semana passada ele bateu um pênalti com um terço na mão e ontem ele começou a briga, né? Assim, se você quer ter valores cristãos, e são ótimos valores de humildade, tolerância, respeito ao próximo, amor ao próximo, né? A frase de Jesus é amar ao próximo como a ti mesmo. Você não começa uma briga, cara. Você tem que ter, na hora de você ter fé para que te ajude, e na hora de evitar uma briga, você tem que ter os valores cristãos também. Ajoelhado no peito do... Não quero entrar em nenhum tema religioso, nenhum debate religioso, mas você tem que ter valores cristãos na vitória e na derrota. Não pode ser só que Deus te dá tudo na hora que para você ganhar e depois na hora de perder, aqui agora eu perdi a cabeça e não tem mais Deus do meu lado. Enfim, não é isso. E outra coisa eu sei que clássicos são tensos. Não é porque é Brasil e tal. Fora os clássicos também são tensos. Porto e Benfica costuma ter expulsão pra caramba, cartão pra caramba, Barça, Madrid, empurra, que não acaba mais. Inter e Milan, a mesma coisa. Na Escócia, outro dia teve Juventus e Inter. O árbitro deu um cartão vermelho errado, os caras tentaram pegar o árbitro no vestiário, depois ele foi ameaçado de morte, não podia sair de casa e tal. Eu sei que fora também acontece, isso não é só no Brasil. Acontece que pelo menos tem que se ter a intenção de jogar. Ontem eles não tinham nem a intenção de jogar, pô. Ontem o Matheus Pereira tomou um cartão amarelo que eu acho que é meio injusto, porque ele deixa o braço, aí ele tromba no cara do Atlético e cai no chão para tentar levar um amarelo com ele. E aí o Everson com o Christian já tinha tido minutos antes, jogada que o Christian cai, que o Everson deixa a perna meio que só para ser meio idiota, o Christian rola como se fosse muito mais do que foi. Então o tempo inteiro ninguém queria jogar. E aí quando ninguém quer jogar, você tem uma porcaria de jogo como foi.